Chegamos ao fim do ano. Desde já eu quero desejar a você e a sua família muitas felicidades nesse ano que se aproxima. Que tudo aquilo que você não conseguiu cumprir neste ano que se passou, que Deus possa fazer você realizar neste ano que se aproxima. Quero compartilhar com vocês hoje um esboço de como ser bem-sucedido neste ano que se aproxima. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que nós temos muita coisa boa para este ano de 2023, aonde nós vamos aprender e crescer na graça e também no conhecimento aqui no canal Aprenda a Pregar. Bem, o tema da nossa mensagem vai ser como ser bem-sucedido este ano. Tá? O texto-chave vai ser Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao verso número 2. Eu quero sugerir essa introdução aqui. É uma sugestão, não significa que você não pode mudar alguns pontos aqui. Tá? O que eu faço nessa introdução? No primeiro ponto, eu faço a pergunta: como ser bem-sucedido neste ano que se inicia? É uma pergunta que todo mundo está fazendo logo depois que você anunciou o seu tema. Aí eu já entro dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês através do texto. Eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos importantes para vocês refletirem e serem bem-sucedidos nesse ano que se inicia. O tópico de número 2, eu começo com uma história. Tá? Uma história que vai contextualizar o texto bíblico. O texto bíblico fala de uma corrida, né? A corrida da vida cristã. E aqui eu inicio uma história falando a respeito da corrida que existia na Grécia Antiga, onde os escravos poderiam também competir com pessoas livres. E se eles ganhassem a corrida, o prêmio seria liberdade, seria a coroa da vitória e também a liberdade. Só que eles usavam de artimanha e colocavam joias preciosas durante o trajeto para despertar o interesse nesses escravos que estavam competindo, e isso acabava embaraçando eles durante o trajeto, porque eles se viam levados pela tentação de pegar essas joias preciosas e esqueciam da corrida e perdiam o prêmio e, consequentemente, a liberdade. Isso aqui vai contextualizar o que Paulo está querendo trazer nesse texto. Aí você vai entrar na tese que você vai defender. A vida cristã também é comparada a uma corrida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz que nós somos atletas do Senhor, que estamos correndo no estádio da vida para alcançar uma coroa incorruptível. Aí vem a minha proposta. Nesse texto, eu vou trazer para vocês 3 atitudes que precisamos tomar se quisermos ser bem-sucedido na corrida da vida cristã. Ou seja, eu vou falar para o povo sobre 3 atitudes que eles precisam ter durante este ano, né? Estamos tratando de um sermão de fim de ano. Durante este ano, se eles quiserem ser bem-sucedidos na corrida cristã nesse ano que se aproxima. Primeira atitude, eles devem correr com perseverança. E quando eu falo de perseverança, eu vou lançar a mão aqui dos exemplos de perseverança do capítulo de número 11, que é o capítulo anterior, onde ele diz assim: olha, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, ou seja, as pessoas do capítulo anterior, os heróis da fé. Essas pessoas correram com perseverança, essas pessoas correram e perseveraram. No segundo ponto, eu vou explicar a diferença entre paciência e perseverança. Algumas versões da Bíblia traz paciência no texto, outras versões diz perseverança. Paciência é a capacidade de suportar o sofrimento e a dificuldade. A pessoa perseverante é a pessoa com capacidade de suportar dificuldades, mas continuar fazendo aquilo que vinha fazendo antes. Ou seja, a dificuldade não para a pessoa perseverante. Então, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, devemos correr com perseverança, ou seja, a capacidade de suportar o sofrimento, mas não permitir que esse sofrimento nos pare no meio da caminhada. Esse tópico está querendo dizer isto aqui, né? Essa capacidade de continuar caminhando, correndo a corrida e não permitir que as dificuldades, os problemas, o sofrimento venha parar você durante a caminhada. Aí o tópico de número 3 diz assim: começar não é difícil, chegar ao fim exige perseverança. A perseverança é tão importante que o próprio Jesus, em Mateus 24:13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 ao 39,
Ele diz que nós temos necessidade de perseverança, porque depois de haver feito tudo, ou feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. As promessas só se alcançam com perseverança. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10 diz: ser fiel até a morte, ou seja, a pessoa perseverante consegue alcançar a coroa da vida. Então, nesse tópico, nesse argumento, devemos correr com perseverança. Nós temos um exemplo, nós temos o que é perseverança e nós temos um embasamento bíblico a respeito da perseverança. Ela é importante para o salvo, ela é importante para alcançar a promessa e ela é importante para permanecer fiel até a morte e alcançar a coroa da vida. O segundo tópico, ele diz deixar de lado tudo que nos atrapalha, o verso 1. Ele vai falar de duas coisas importantes, de todo embaraço e de todo pecado. São duas coisas completamente diferentes. O embaraço, muitas vezes, são coisas que não são pecado, mas, porém, tira o nosso foco de caminhar e prosseguir na presença do Senhor Jesus. Ou seja, é algo a mais que nós estamos levando e que vai nos fazer andar com dificuldade, vai nos impedir de alcançar o final da corrida. Às vezes não é pecado, mas nos impede. E o texto deixa bem claro, deixa de lado o embaraço, deixa de lado tudo que te impede de caminhar na presença do Senhor Jesus. Muitas vezes não é pecado, muitas vezes não é errado, mas nos impede de chegar ao final da corrida. Como a história que eu contei na introdução. Eram colocadas joias preciosas no meio do caminho e os escravos eram tentados a parar para poder pegar essas joias e esqueciam da corrida e acabava perdendo esta corrida. Muita gente está se deixando distrair com muitas coisas dessa vida e isso está impedindo de que ele alcance o resultado final de que é a vida eterna. Mas o segundo tópico fala a respeito de deixar também de lado o pecado. O pecado é um fardo na vida da pessoa e quando ele não é devidamente tratado na presença do Senhor Jesus através do arrependimento, através do reconhecimento e através do arrependimento, ele se transforma num fardo pesado que impede você de caminhar na presença do Senhor Jesus. Há muitos cristãos que ainda não se libertaram desse fardo, ainda não trataram os seus pecados diante de Jesus. Há perdão para todo pecado diante do Senhor Jesus, com exceto blasfêmia ao Espírito Santo, mas há muitos crentes ainda que não chegaram na presença do Senhor Jesus e teve os seus pecados perdoados. E com isso estão carregando um peso muito grande e estão quase a desanimar no meio da caminhada. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, o que eu estou dizendo nesse subtópico onde fala do pecado, a questão que o cristão precisa tratar com o pecado. O único pecado que não tem perdão é o pecado onde a pessoa não se arrependeu e não confessou, pois a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E estamos falando aqui com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem, o terceiro ponto, a terceira atitude que a pessoa deve ter é olhar na direção certa. E a direção certa nesse texto é olhar para Jesus, pois ele é o autor da nossa fé e também o consumador. Ele é a origem da nossa fé. E ele também é o exemplo perfeito de como a corrida da fé deve ser executada, né? Olhando para Jesus, nós podemos observar que ele suportou lutas e tribulações, mas continuou na sua missão, continuou fazendo aquilo que foi proposto para ele fazer. A única forma de nós ficarmos firmes, do cristão manter firme, é olhando para Jesus, porque se ele deixar de olhar para Jesus, ele vai esfriar e vai desistir da sua caminhada cristã, da sua corrida cristã. Nós podemos também lançar aqui, não está aqui, mas pode ser lançado aquele episódio em que Pedro está andando sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas, ele triunfa sobre aquela tempestade. Mas a partir do momento que ele começa a olhar o vento forte, ele começa a afundar. Muitos crentes têm afundado, naufragado na fé, porque deixaram de olhar na direção certa, deixaram de olhar para Jesus. Jesus é o exemplo para que o cristão possa permanecer firme, caminhando, correndo a corrida da fé no nome do Senhor Jesus. Na conclusão, nós fizemos aqui uma recapitulação
para que você seja bem-sucedido nesse ano que se inicia, você precisa ter perseverança na carreira que lhe é proposta. Também você precisa lançar fora tudo aquilo que te embaraça, tudo aquilo que te impede de caminhar ou faz andar com dificuldade. Mas para que isso aconteça, você precisa olhar na direção certa. A direção certa é olhar para Jesus, o nosso exemplo de perseverança, o nosso exemplo de quem suportou provas e lutas, mas não retrocedeu. Faça desse ano o melhor ano da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bem, eu espero que você tenha gostado desse esboço de pregação. Eu espero que você possa colocar em prática essas 3 atitudes e também ensinar pessoas nessa virada de ano a respeito dessas 3 atitudes que elas precisam ter nesse ano que se aproxima para ser bem-sucedido na carreira cristã, na corrida cristã, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e um feliz ano novo para você e para sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se quiser adquirir tanto o nosso livro de esboço como o nosso livro de estudo da Bíblia, vou deixar um link aqui nos comentários e também na descrição. Deus abençoe em nome de Jesus.